OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho o prazer, tenho a honra de estar conversando com meu querido amigo, o economista, o professor sênior da FEA-USP, professor Heron do Carmo. O professor Heron do Carmo é um especialista em inflação, foi coordenador do Índice do Custo de Vida da cidade de São Paulo na FIPE durante muitos anos, é um especialista em economia brasileira e também é um especialista em economia mundial, além de ser um espetacular consultor econômico. Professor Heron, é um prazer tê-lo conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Caro Manolo, o prazer é meu, essa oportunidade de conversar com você, com os colegas e com os telespectadores e de comentarmos um pouco sobre a economia mundial e a economia brasileira. Professor Heron, sempre a economia brasileira é muito dependente do que ocorre com os principais parceiros comerciais nossos, que vem a ser, em primeiro lugar, a China, em segundo lugar, os Estados Unidos da América, e também a Argentina, nossa vizinha Argentina. Do ponto de vista da economia americana, nós estamos observando agora, como era já esperado, um aumento da taxa de inflação e provavelmente vamos ter aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve no segundo semestre desse ano, segundo tem sido divulgado. Há outros conflitos dos Estados Unidos com a China, temos outros problemas lá com a Ucrânia, enfim, isso acaba, é lógico, refletindo sobre o preço de várias commodities e tem reflexos sobre a economia brasileira. Então, eu gostaria que você fizesse um breve diagnóstico aí sobre a economia mundial para ver os impactos que isso pode trazer para a economia brasileira ao longo, principalmente, desse ano de 2022. Tem uma questão, acho que de ordem geral, que se percebe já de algum tempo com a globalização, é que os graus de liberdade para a política macroeconômica de cada Estado nacional, principalmente de países que não são protagonistas em termos econômicos, aí os dois são os Estados Unidos e a China, o grau de liberdade se reduziu muito. Então, o que ocorre nesses países líderes em termos de economia, como Estados Unidos e China, acaba afetando o mundo todo e, em especial, o Brasil. Então, nós temos no mundo hoje, primeiro, uma perspectiva de recuperação da economia americana, recuperação da economia europeia, mas uma situação na China não tão pujante como nós estamos acostumados a ver. De outro lado, temos os efeitos da pandemia, né, que podem contribuir para comprometer um pouco as perspectivas da economia mundial. As perspectivas da economia mundial para 2022, para este ano, eram perspectivas muito boas, mas agora estão sendo postas aí em dúvida por conta da evolução da pandemia. E temos essas questões, né? O mundo sempre tem isso, né? Desses conflitos geopolíticos localizados, só que agora são conflitos entre grandes potências. É o conflito aí da Ucrânia, que acaba envolvendo a Europa e também os Estados Unidos e Rússia, o conflito lá em Taiwan, que acaba afetando também Estados Unidos e China, e agora tem lá uma situação no Cazaquistão que afeta todo mundo, porque Cazaquistão fica na fronteira da China, né? E não se sabe se haverá alguma intervenção
da Rússia no conflito lá. Então, com esse pano de fundo, aí nós podemos analisar aí a questão da política econômica, principalmente em Estados Unidos, Europa, Japão. A tendência, ao contrário do que nós vimos durante a pandemia, que foi uma combinação de uma política monetária frouxa com uma política fiscal frouxa, é isso se reverter. Nós estamos entrando numa fase de políticas econômicas mais convencionais. É claro que, por hora, nós teremos ainda nos Estados Unidos, a depender do sucesso do pacote do Biden de expansão de gastos, uma política fiscal ainda frouxa, mas a política monetária já apertada. Então, isso tem efeitos sobre variáveis sensíveis, né? Principalmente a taxa de juros em nível internacional e a taxa de câmbio. Se sobe a taxa de juros nos Estados Unidos, o mundo tem que acompanhar, né? E, nesse sentido, o Brasil deve também, provavelmente, adotar uma política monetária, como tudo indica, mais apertada. Aliás, já começou a fazê-lo no ano passado. Sempre que há um aumento da taxa de juros e uma mudança significativa da política, isso tem resultados tanto na atividade econômica como na inflação. A inflação da pandemia foi uma inflação no mundo similar. Subiram os preços dos combustíveis, problemas nas cadeias produtivas aumentaram preços, por exemplo, de automóveis, mas no Brasil nós tivemos algo adicional que foi justamente o aumento do risco fiscal ligado à questão aí político e institucional. Mas, de qualquer forma, a perspectiva agora, eu diria que neste ano já é de uma redução, um acerto de preços relativos, não só aqui como no mundo. A oferta de petróleo deve tender a uma normalidade, o preço de petróleo deve tender a uma normalidade, o preço das commodities também deve se acomodar um pouco, e, com tudo isso, a inflação no mundo deve apresentar um recuo. Então, eu espero, tanto nos Estados Unidos, tomando como referência os Estados Unidos, como no Brasil, um recuo da taxa de inflação neste ano, um recuo mais significativo. Você acha, então, que a taxa de inflação, que hoje está em 10%, fechou 10,2% ao longo de nos últimos 12 meses, ela deverá, por esse conjunto de razões que você está colocando, ela deverá convergir para 5% até o final deste ano de 2022, além dessa situação de volta ao equilíbrio dos preços relativos, temos também a atuação do Banco Central, que você bem colocou, porque o Banco Central foi aumentando a taxa de juros, a taxa de juros básica, a Selic, que estava no começo de 2021 em 2% ao ano, fechou o ano em 9,25%, com tendência ainda a subir um pouco mais, talvez até 11,5%. Você acha, então, que há uma grande probabilidade, você que é um especialista nessa área de inflação, há uma grande probabilidade da inflação ceder e chegarmos a um número próximo de 5% ao final de 2022, Heron? Há uma grande possibilidade, é claro que aí tem um risco político, né? Porque é um ano de inflação que nós estamos agora em 2022, né? Então, a questão do risco político, nós temos eleições, isso sempre acaba afetando, né, o câmbio, mas é um risco, como tem um risco político, ele pode ser maior ou menor, né? E, para dar um exemplo do impacto de algumas variáveis chaves,
Na inflação do ano passado, quase metade da taxa de inflação do IPCA, que eu acho que deve fechar, quando sair o resultado definitivo aí do ano passado, deve estar em torno de 10%, quase metade pode ser atribuída a dois fatores, combustíveis e energia elétrica, principalmente combustíveis. No IPCA, do último IPCA divulgado, o IPCA 15 de dezembro, nós tivemos aí um acumulado em 12 meses de combustíveis de 51%. Bastante. E o que deve ocorrer? Se esperava uma continuidade um pouco desse processo no final do ano passado e no início deste ano, isso acumulado ao aumento de alguns preços, como o preço, por exemplo, de transportes, todos aqueles itens que carregam a inflação passada, como, por exemplo, mensalidades escolares, né? Então, tem uma inflação gregoriana. E, por uma série de razões, a inflação já começará em janeiro numa situação mais favorável do que a prevista. Ocorreu postergação, por exemplo, aqui na Prefeitura de São Paulo e na região da Grande São Paulo, dos reajustes de transportes. Uhum. Isso tem um efeito fundamental no IPCA, porque São Paulo, a Grande São Paulo, é 35% do conjunto de pesos lá do IPCA, né? Também houve uma redução no preço dos combustíveis, já, tá certo, a partir do final de novembro, início de dezembro. Nós temos uma situação, então, mais favorável por conta disso para o mês de janeiro. Por outro lado, o preço dos alimentos, que foi um dos grandes vilões da inflação no ano retrasado e no ano passado, o preço dos alimentos já está em 12 meses inferior à taxa de inflação. Então, já está havendo uma normalização nessa questão do preço, no preço dos alimentos. O que está ainda muito defasado são os serviços, principalmente aqueles serviços privados. Eles foram muito afetados pela pandemia e estão ainda com um preço relativo, né, muito aquém do que seria, digamos, algo parecido com um preço relativo de equilíbrio. Então, eles devem recuperar isso, tudo indica, e isso deve, provavelmente, aí, se contrapor a outros fatores de alívio. Mas, com o efeito de taxa de juros, com o efeito desta evolução dos preços previstos para esse ano, tudo indica que a inflação, de fato, deve ficar em torno de 5%, podendo ficar, então, até um pouquinho abaixo do teto da meta, que é justamente 5%. Ótimo. Bom, Heron, vamos pedir para o nosso colega economista, nossa colega economista, nossos telespectadores, um segundinho. Já retornamos. O que nos move, nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E é um prazer também para mim
estar conversando com meu querido amigo, professor sênior da FEA USP, professor Heron do Carmo, um especialista em inflação. Foi coordenador do Índice do Custo de Vida, da FIPE, durante várias décadas. É um prazer enorme estar contigo, Heron, conversando sobre conjuntura mundial e conjuntura brasileira. Mas, Heron, este ano que passou, 2021, podemos dizer, sim, que ao longo do ano tivemos um crescimento em V, né? Em V, e esse crescimento em V está nos retomando, digamos assim, o que éramos, ou talvez muito pouquinha coisa acima do que estava em 2019. Ainda não sabemos, porque o número só vai ser divulgado pelo IBGE lá para o mês de março. Mas há uma ideia de que talvez o ano de 2020, que foi um ano perdido, tenha sido retomado a partir de agora, 2022. Mas há uma série de questões que acabaram criando uma série maior de incertezas na economia, essas questões políticas. Agora temos essa questão da nova variante, Ômicron, que também está causando uma série de dores de cabeça para muita gente, né? E dores de garganta, dores de cabeça, dores no corpo, mas imagino eu que, devido ao fato da grande parcela da população ter sido já vacinada com 2 doses, os efeitos dessa Ômicron talvez sejam menores. Mas ela está causando, está deteriorando as expectativas sobre o crescimento econômico de 2022. Vários colegas têm apresentado previsões. Se nós olharmos o relatório Focus na mediana, temos uma previsão um pouco abaixo de 0,5 ponto percentual, mas tem colegas que dizem, olha, vai ser negativo o crescimento. Isso também é algo que não sabemos, porque muita água ainda vai passar pelo moinho. Mas gostaria que você falasse um pouco das tuas expectativas sobre o crescimento nesse ano de 2022. Você colocou uma questão muito interessante, que foi que estamos indo muito bem no setor externo, nas nossas exportações, na nossa balança comercial, e isso nos dá um alento sobre a manutenção de uma determinada taxa de crescimento para este ano de 2022. Como é que você está vendo essa questão da incerteza fiscal, da questão da política monetária mais restritiva sobre o crescimento em 2022? Olha, eu tenho uma questão, acho que fundamental, que tem afetado a economia brasileira de forma muito importante, que é essa questão político-institucional. A questão de conflito entre poderes, até mais recentemente, um enfraquecimento do poder executivo, né? Quando houve a adesão aí do atual presidente ao Centrão, nitidamente a pauta que acaba sendo levada adiante é muito a pauta, né, da Câmara. Isso tudo, junto com os conflitos que foram muito agravados no final do ano passado com o Judiciário, criou um ambiente de incerteza que afasta o investimento. Não é só o investimento externo, o investimento de brasileiros. Além disso, nós temos essa necessidade do Banco Central de controlar a inflação, e inflação é melhor controlar, tá certo, de forma mais rigorosa a inflação, principalmente essa inflação associada a choques, porque nós temos uma história de indexação na economia e isso está lá, tá certo, pronto para ser reintroduzido, né,
se a inflação acabar atingindo um outro patamar. Com isso tudo, o crescimento econômico deve ser sofrível, ao que tudo indica neste ano, pode ser maior, pior ou melhor, a depender da evolução do quadro político. Suponhamos que o jogo está aberto, né, que se viabilize aí uma terceira via com um programa menos populista, uma vez que os dois candidatos do extremo do espectro têm programas muito populistas de fato, né? Por exemplo, o anúncio do candidato mais à esquerda de que iria rever a reforma trabalhista. Então, isso abre um sinal de incerteza que, evidentemente, trava os investimentos num momento em que o ambiente, fora o ambiente político, o ambiente institucional, fora o ambiente político, para investimento, foi muito aprimorado com o marco regulatório do saneamento, com essa mudança no marco regulatório das ferrovias, no setor de gás e de petróleo também ocorreram mudanças importantes, né? A própria ação do Banco Central reduzindo o custo de transação, essas medidas do Banco Central reduzindo o custo de transação, tudo isso poderia favorecer aí um crescimento um pouco mais pujante para este ano. E nós já verificamos este problema no ano passado, ou seja, a economia se recuperou em V do final de 2020 até o primeiro trimestre de 2021, né? E o crescimento que nós estamos obtendo, que devemos obter do ano passado, deve ser resultado disso, né? Foi basicamente conseguido aí. Depois, a partir do segundo semestre, a situação já não foi tão favorável para a economia brasileira. Isso deve ter continuidade, tudo indica, até o primeiro semestre do próximo ano, devido a essas confusões todas. Nós temos aliado a isso outros fatores. A taxa de desemprego muito elevada, né, aliada a uma redução no rendimento médio dos ocupados. Sim, sim. E isso tudo representa, tá certo? Tem um efeito, já teve um efeito no final do ano passado, que deve se estender até o início deste ano, primeiro semestre deste ano, enquanto a inflação não cair, porque na sequência o que nós teremos? Uma recuperação, uma leve recuperação dos salários reais, provavelmente a partir do momento em que a inflação reduzir o seu ritmo e os reajustes, por serem concedidos com base na inflação acumulada no passado, eles serem concedidos em valores superiores, em percentuais superiores da própria taxa de inflação à frente. Outra questão é que, de um jeito ou de outro, a incerteza eleitoral deve se resolver, aí, começar a se resolver a partir de agosto, setembro. Pelo menos esse terá um quadro mais definido das possibilidades. Então, o crescimento econômico, eu acho que para este ano, de fato, está complicado. Tanto olhando fatores de demanda como fatores de oferta, ainda há problemas ligados a clima, também há problemas ligados a fornecimento de insumos para o setor industrial, principalmente automobilístico. Há a questão também do setor de construção civil, que vinha muito bem, né? E deve ser afetado por essa nova situação da taxa de juros. Então, muito provavelmente, o que é esperado é aquele cenário de contas externas ainda uma situação de conforto, uma piora na situação fiscal, uma redução expressiva na inflação, mas uma piora significativa na atividade econômica. Do ponto de vista, estamos já chegando ao final do nosso tempo, Heron. Do ponto de vista do crescimento, você acha que ainda teremos
o setor agropecuário como sendo o principal ator, seguido pelo setor serviços, porque a indústria não parece que vai ajudar muito no crescimento ao longo de 2022. Qual é o teu feeling aí de por onde deveremos crescer? Eu acho que o setor de serviços deve apresentar uma recuperação, mas aí depende muito da pandemia. Por exemplo, o setor de turismo. Estávamos numa época boa, o setor de turismo estava em recuperação. E aí, com a Omicron, já os transportes, por exemplo, aí, por navio, né, o turismo feito dessa forma, o aéreo, já no mundo todo, e aqui está sofrendo aí um baque com isso. Mas eu acredito que haverá ainda uma recuperação importante do setor de serviços, e o setor de serviços é que deve contribuir para atenuar a situação do desemprego, né, e melhorar a situação da economia, da atividade econômica, principalmente a partir do segundo semestre. Com relação à agricultura, a agricultura terá uma evolução, tudo indica, muito favorável, mas ela tem um peso restrito, né, na formação do PIB. É verdade. Bom, Heron, o tempo passa muito rapidamente e estamos tendo uma agradável conversa sobre conjuntura econômica. Tenho certeza que o nosso querido economista, a nossa querida economista estão gostando muito da nossa entrevista, do nosso programa. Opiniões extremamente sensatas sobre o que nos reserva economicamente este ano de 2022. Obrigado por estar conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. É sempre um prazer, tá certo, participar do seu programa e ter essa oportunidade de conversar com os colegas, né? E eu também gostaria de aproveitar o ensejo para desejar a todos os colegas e aos telespectadores um feliz 2022. Apesar das incertezas que cercam este ano, mas a esperança, nós devemos manter, tá certo, a esperança e a fé no futuro. E a você, meu caro economista, minha cara economista, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, até o próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.